Homens que foram levantados por Deus para também levantar outras pessoas. E eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque a palavra, o significado da palavra edificados é levantar, fortalecer e construir. Que a paz do nosso Senhor esteja com você, esteja com a sua família, com as suas esposas, com seus filhos, e que aonde quer que você esteja, você seja uma ferramenta do Senhor. Irmãos, hoje o nosso devocional, nossa referência bíblica está em 2 Coríntios 8:9, com o tema Renúncia ao egoísmo. A pobreza voluntária de Jesus para nos enriquecer, ou seja, a pobreza entre aspas de Jesus, porque ele sendo o Rei dos Reis, ele sendo o príncipe da paz, o dono da prata e do ouro, não é pobre, né? Mas aqui hoje nós vamos falar de algo que chama muita atenção quando se trata de riqueza e pobreza, que para nós é algo que tem um significado, mas para os céus o significado é totalmente diferente. A palavra de Deus, ela destaca nessa passagem, né, que está em 2 Coríntios 8:9, que diz assim: Pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza, pela pobreza de Jesus, vos tornais ricos, para que nós possamos ser ricos através da pobreza de Cristo. Ou seja, mais uma vez aqui nós entendemos um processo do servir. Sempre Cristo nos mostrando o caminho de como se comportar e como ser. Então é isso que nós vamos nos atentar hoje aqui. A palavra de Deus, ela nos ensina de que o sacrifício de Cristo e o exemplo da sua generosidade que devemos seguir, buscando não apenas o meu próprio bem, mas também o bem com os outros. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava ensinando e direcionando os irmãos de Coríntios sobre a coleta, sobre o ajuntar para aqueles que mais necessitavam, para os pobres, para aqueles que pouco recurso tinham. Então Paulo estava ensinando os irmãos de Coríntios aqui a ser mais generosos, não pensar somente no seu bem-estar, mas também em unidade em Cristo pensar nos demais irmãos que estavam passando por dificuldades. E a explicação do apóstolo Paulo fala sobre essa importância de ser generoso, de ajudar os membros da igreja, os irmãos em Cristo. E especialmente ele estava falando aqui sobre a coleta de ofertas, para ter um recurso, ajuntar um recurso, para que pudesse abençoar, para que pudesse pregar o evangelho através da generosidade. O evangelho de Cristo através de um ato generoso da parte dos irmãos. E hoje nós temos que trazer isso como lição para nós também, de como que está o nosso comportamento. Se nós estamos sendo egoístas e juntando somente para nós, ou se nós estamos compartilhando e dividindo aquilo que Cristo tem nos dado, aquilo que o nosso Deus tem nos dado com os demais irmãos. E Paulo, ele usa o exemplo de Jesus como uma régua, como um padrão de como ser generoso. Jesus era rico e com toda a sua glória, todo o seu poder divino, né, todo o seu domínio, ele era rico. Mas com toda essa glória e o poder divino que ele tinha e tem, mas entendendo o plano de Deus Pai, se tornou pobre, sofrendo a morte na cruz, para que pudéssemos receber a salvação e a vida eterna, que é a riqueza do nosso Deus. Então Jesus se fez servo, mostrando a sua pobreza, para que nós pudéssemos receber a riqueza do Senhor, que é a salvação e a vida eterna. A pobreza de Cristo, nesse contexto de Paulo aqui, refere-se à humilhação, o sofrimento e a morte de cruz de Cristo, que foi necessário para que eu e você pudéssemos receber
a grande riqueza da salvação, do perdão e da vida eterna para o nosso Deus, mediante, através de Cristo, alcançar as nossas vidas. E Paulo, depois um fechamento aqui com a conclusão desse devocional, ele desafia, orienta e ensina os irmãos a seguirem o exemplo de Cristo, a serem generosos e compartilhar os seus recursos com aqueles que precisam, mostrando o amor e a graça de Deus através dessa atitude e através da vida deles. E hoje, irmãos, eu volto aqui de novo, bater na mesma teclinha que foi falado agora há pouco aqui. Devemos nós seguir o exemplo e compartilhar a nossa fortaleza, que muitas das vezes nós encontramos dentro de nós algumas fortalezas com os que estão fracos, mas também tem essa fraqueza dentro de nós. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, queridos, a nossa fortaleza pode ser ela financeira, pode ser uma fortaleza espiritual, pode ser uma fortaleza de conhecimento, pode ser uma fortaleza dentro da sua área. Às vezes, alguns irmãos estão fracos espiritualmente, financeiramente e por falta de conhecimento. Então, vamos usar este ensinamento de Paulo aqui aos Coríntios, a cidade de Corinto, aos coríntios, como um exemplo para nós, para que nós também pudéssemos e fôssemos ainda mais aquele que está sendo generoso e aquele que não está sendo generoso se tornar uma pessoa generosa, seja num acúmulo, numa oferta na vida de um irmão que você está vendo que ele está passando por uma dificuldade, seja com alimento, seja com conhecimento, seja com tempo, com palavra, com recursos, para que essa fortaleza que está dentro de nós também seja pregada de alguma maneira como um amor de Cristo, como um ensinamento do Senhor. E eu quero orar com você nesta manhã para que você também seja tocado pelo Senhor, para que você continue sendo ou se torne um cristão ainda mais generoso, para a honra e glória do nosso Deus. Pai querido e Pai amado, aqui estão os teus filhos, homens edificados, homens em construção, homens fortalecidos, homens construídos, homens que foram levantados pelo Senhor para ser generosos, para alcançar outras pessoas através da sua generosidade, pregar o seu amor, a sua palavra através de um ato generoso. Então, Pai querido e Pai amado, os teus filhos que já estão sendo generosos, ó Pai, que entenderam esta chamada, Pai, que o Senhor potencialize a sua seara, que eles tenham um acúmulo, Senhor, que eles contraiam riquezas, recursos para que eles possam ser ferramentas do Senhor na vida de outras pessoas e assim pregando o teu amor, a sua generosidade através de uma atitude de um ofertar. E para os irmãos que ainda não entenderam ou estão no começo da caminhada, para que eles vejam e sigam o teu exemplo, Senhor Jesus, de como ser generoso na multiforme graça de pregar a tua palavra. Hoje nós falaremos, estamos falando sobre um ato de ser generoso. Então que possamos pregar o seu evangelho sendo generoso com os irmãos, com os da fé, com aqueles que sentam à nossa direita e à nossa esquerda dentro da sua igreja. Muitas das vezes nós queremos fazer missões, Pai, e não está errado em mandar recursos para missionários que estão fora do nosso país, mas muitas das vezes nós fazemos isso, Pai, e não olhamos para a nossa direita e a nossa esquerda na sua casa. Homens e mulheres, famílias que necessitam de uma oferta, que necessitam de um conhecimento que nós retemos, mas muitas das vezes, por falha nossa, nós acabamos não compartilhando. Que nós possamos ser ainda mais edificados através dessa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor faça a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Um abraço a vocês, meus amados.